A segunda circular, na sua origem, quer dizer, não há uma segunda circular dita sob o ponto de vista da toponímia. A segunda circular é uma comunicação que vai a norte de Lisboa, que vai do Ocidente ao Oriente, comunica uma das maiores vias periféricas que entram na cidade, que é a IC19, depois passa por Lisboa, vai por ali por Benfica, Campo Grande, Lumiar, e assim sucessivamente até apanhar a A1, a autoestrada, e a área periférica do Oriente. Ora bem, a segunda circular advém de uma necessidade de comunicação e é uma grande artéria, infelizmente esquecida e marginalizada, porque não tem tido, na minha opinião, a sensibilidade que merece. E, e a sensibilidade que merece não é pensar na segunda circular como somente um ex-comunicante, mas como pensar na segunda circular como uma, uma artéria ou uma comunicação indissociável de Lisboa. Eu vou utilizar uma metáfora. Uh, a estrada da circunvalação, a famosa circunvalação, a primeira circular, que advém de 1852, que unia Alcântara até Santa Apolónia, tinha uma comunicação indissociável com o Tejo e o Rio Tejo. Ora bem, não há Lisboa sem Tejo, nem Tejo sem Lisboa. Uma é indissociável da outra. E através das nossas memórias, e sim, mais concretamente, pessoalmente, a minha família praticamente é toda de Lisboa, a memória de Lisboa e do centro de Lisboa, há uma comunicação e uma relação direta com o Tejo. Ou seja, esta primeira circular, que ia de Alcântara até Santa Apolónia, tem uma relação exclusiva com o Tejo e, ao mesmo tempo, íntima com o Tejo. A cidade foi-se desenvolvendo, e a segunda circular é fruto dos planos de expansão de urbanização geradas pelo engenheiro Eduardo Pacheco. E bem, a cidade foi-se desenvolvendo e foi crescendo, e a ideia de periferia foi sendo dissipada e, ao mesmo tempo, engolida pela cidade. A cidade foi engolindo e foi-se desenvolvendo ao longo dos tempos. E a segunda circular, como disse há pouco, advém da necessidade de comunicar a parte oriental da cidade com a parte ocidental da cidade. E, e isto é fundamental para nós entendermos Lisboa como uma, uma relação, uma cidade que tem uma relação direta com a natureza em si, com a sua envolvente, ou seja, Lisboa como uma meia laranja no qual o Tejo a abraça, e uma Lisboa cuja natureza artificial, ou essa artificialização, é comunicada recentemente, com memória recente, através de uma espécie de segunda linha, um segundo Tejo esquecido, que é um segundo Tejo metafórico, que é a segunda circular. A segunda, se temos de encarar a segunda circular como uma via fundamental em Lisboa e um eixo comunicante para a Croa Norte. Porquê? Porque neste momento o debate é, existem aqui duas fórmulas de debate. Em primeiro lugar, que é o problema da habitação e a questão da habitação, no qual a Croa Norte, na minha opinião, é a solução, ou uma das principais soluções, para se resolver o problema e a questão da habitação na cidade e na área metropolitana de Lisboa, e depois as comunicações, de que forma é que essas comunicações são feitas e efetuadas. Nós andamos a falar, por exemplo, há uma comunicação do centro de Lisboa para com a área periférica, no caso do Sul, através das pontes. Temos a ponte 25 de Abril, temos a ponte Vasta Gama, vamos ter a ponte do Barreiro, que liga ao Barreiro às Celas, e depois esquecemos-nos completamente da ideia de um segundo rio completamente esquecido, marginalizado e neste momento muito ou densamente transitado, que é a segunda circular, e cuja comunicação para
a Croa Norte é fundamental e tem sido, penso eu, até agora, não sei se com certeza que existirão estudos agora a ser efetuados, mas na minha opinião ainda não houve uma atenção merecida para para este ponto. Por exemplo, quando nós passamos pela segunda circular, pensamos sempre a ir para baixo, para o sul. Ou seja, nós vamos, transitamos a IC19 ou A5 ou vamos pela autoestrada e depois entramos pelo Campo Grande, fundamentalmente pelo Campo Grande, também através do eixo norte-sul, e entramos por Lisboa, para baixo e para sul. Agora, como é que entramos por Lisboa para norte? E temos que pensar temos que virar um pouco a faceta de Lisboa e encará-la não só de uma forma como é uma meia laranja, mas encarar a orla como, ou a Coroa Norte, neste caso, como a coroação, digamos assim, eh, que deve ser comunicada, é a coroa que deve comunicar o cérebro. E se repararmos, a Alta de Lisboa, que ainda tem um território enorme para construir. A zona da Ameixoeira tem um vastíssimo território para construir. A zona de Carnide, algumas áreas do Pinamanique, Chelas, parte dos Olivais ainda, o aeroporto. Se nós tivermos em conta estas áreas da cidade e que fazem parte de Lisboa e que ainda não têm sido pensadas de uma forma direta, explícita e até de certa forma urgente, penso que a segunda circular terá sempre um caráter marginal e não um caráter principal e primeiro na cidade. E é de facto uma via fundamental. Não só é uma via fundamental, como sob o ponto de vista da própria arqueologia histórica da cidade, é extraordinária, porque nós vamos passando a segunda circular. Ao entrarmos em Lisboa, por exemplo, pela autoestrada de Oriente ao Ocidente, vamos vendo diversas cidades e entramos pela cidade de diversas formas, com escalas diferentes, com bairros diferentes, com zonas diferentes. É um segundo rio esquecido, muito com a maior fluidez, neste momento tem maior fluidez de comunicação do que o próprio Rio Tejo, no entanto, não é encarada essa fluidez como algo positivo e que possa trazer uma mais-valia ou um benefício à cidade, mas sim como algo que possa ser prejudicial, ou que é algo que não interessa por ser uma circular, pelas questões eventualmente de sustentabilidade ou ecológicas. Não, nada disso. Temos que potenciar esta via, temos de pensar nela como a fórmula de fazer o crescimento em Lisboa, porque Lisboa tem perímetros definidos, e olhar para a Zona Norte mais atentamente do que para a Zona Sul. Para a Zona Sul, as comunicações estão praticamente todas organizadas, e para a Zona Norte. E depois, sob o ponto de vista, por exemplo, dos transportes públicos, como é que os transportes públicos podem ser requalificados e repensados da Zona Norte ou da Croa Norte, passando pela segunda circular, essa segunda circular ser ampliada e reorganizada em diversas áreas, para depois dar fluidez aos vários pontos de entrada até ao centro da cidade, ou à Grande Lisboa, digamos assim. Ah, mas existe ainda algum preconceito no que diz respeito a esta via tão importante. Curiosamente, quando nós passamos pelo eixo norte-sul de automóvel, e por vezes passamos numa ou noutra ponte a pé ou de automóvel, vemos a cidade como uma artéria, como um corpo, onde esta artéria é
absolutamente poderosa para a vida da cidade, para a vida de Lisboa. A segunda circular neste momento transforma-se e transformou-se provavelmente na principal artéria que bombeia o coração de Lisboa. Porquê? Porque, por um lado, ah, estes problemas e as questões da especulação imobiliária e da habitação fizeram com que a esmagadora maioria da população da cidade fosse para a periferia e muita dela para a periferia norte. E a única forma de entrar é através da segunda circular. Ou seja, neste momento temos um maior fluxo de trânsito, e eu tenho reparado nisso diariamente. Temos um maior fluxo de trânsito que vem da área da segunda circular, que vem da segunda circular muito maior, devido a este facto indissociável. Há muito mais gente a viver na periferia e a comprar casa na periferia do que em Lisboa. Ou seja, ah, é fundamental reivindicar a parte também marginalizada e esquecida da cidade, que é esta Croa Norte, porque tem de facto é a dita área periférica de Lisboa, será a última linha de fronteira da cidade, que ainda é quase que uma. Não utilizei um termo, não utilizarei um termo de guerra, não direi que é uma trincheira, nem pouco mais ou menos, mas é quase um território, é um território que tem cheios e vazios e tem uns, e ainda há tudo para fazer. Ainda há tudo para fazer. E nestas matérias e nestes campos tem que se reivindicar também uma coisa. E temos de observar a memória da cidade, a história da cidade, e observar a cidade de forma sensível e antropológica, social, urbanisticamente, e depois, no fim, tentar encontrar as melhores soluções possíveis, porque a cidade é a sua memória. Não há memória sem história. Não há cidade sem a sua própria história. E se nós não tivermos esta percepção desta deusa antiga, que às vezes é um bocadinho esquecida, que é a história e a sua memória, se não soubermos da forma, de maneira sensível e- e com atenção, não só com atenção, como de forma atenciosa, uh, observarmos como a cidade se desenvolveu desde o início, secularmente. Lisboa é uma cidade antiga, portanto as coisas por vezes têm que ser um bocadinho mais lentas. Uh, e de que forma é que essa lentidão de desenvolvimento da cidade, inclusivamente das próprias gerações de pessoas que viveram aqui, que foram sendo educadas e criadas, e há uma ideia, existe uma Lisboa. Uh, como é que essa Lisboa é não transportada, porque a Orla Norte e a Croa Norte são Lisboa, como é que essa Lisboa uh, é tida como um ato contínuo até ao seu limite e à sua periferia, que por enquanto ainda não estão. Por enquanto ainda não existe. Esta, esta, este vazio que há na coroa norte de Lisboa tem de ser efetivamente preenchido de uma forma consciente, com os cuidados que ela merece e pensando sempre que, vou utilizar uma metáfora poética, mas eh, há um segundo Tejo relativamente há um segundo rio, não direi que há um segundo Tejo, mas há um segundo rio oculto, há uma segunda artéria que tem sido muito secundarizada e tem sido marginalizada e que é importante para o desenvolvimento da cidade e para o seu crescimento, que é a segunda circular. É a segunda circular. Eh, É uma, é uma via que, curiosamente, olha sempre para o sul e raramente olha para o norte. E temos de impor este olhar. Olharmos para o norte da cidade e estarmos atentos a esse norte da cidade.
que é curioso. Quando nós passamos pela segunda circular, pensamos sempre para baixo, ou seja, para a linha do Tejo. Há um ADN aqui oculto que se nos impõe ao observarmos a cidade, ao termos um olhar pela cidade. E convém observarmos e termos em conta a Alta de Lisboa, que tem um potencial absolutamente extraordinário, a Zona da Meixoeira, que tem tudo para fazer, o aeroporto, a área envolvente do aeroporto, Carnide, é impressionante o que há ali para fazer, e portanto, esse olhar sensível e estas matérias que têm a ver com a memória, a história, a arquitetura, o urbanismo e depois a decisão, ah, reivindicou o lugar. Reivindicou o lugar. A reivindicação do lugar é feita através de uma atenção e de um cuidado, por um passado. E esse passado passa pela memória, pela cultura e por um conjunto, por um largo espectro, de, de- de- de ambientes e de circunstâncias que definem e determinam a cidade. E como é que essa cidade depois é transportada dentro dela para uma área que por vezes é secundarizada. Nós olhamos muito para a cidade como um corpo, mas um corpo é o seu todo. Um corpo é o seu todo. Claro que começa no coração ou no cérebro, há aqui órgãos principais e fundamentais, mas um corpo funciona no seu todo e não funciona por partes separadas. Portanto, e esse corpo tem de ser cuidado, mantido e desenvolvido, claro. E desenvolvido. E é isto.